Que alegria receber você aqui na Canção Nova em São Paulo. Aqui está a nossa barquinha de oração. Peço para o nosso cinegrafista que filme aqui a barquinha de oração. Olha que bonita, gente. Os pedidos de oração de vocês estão aqui dentro, ó, da nossa barquinha de oração. O amigo aqui da missão, Paulo, com muito carinho fez para nós. E o padre tem rezado pelos pedidos que vocês têm apresentado, pelos sobrenomes das famílias que estão aqui. Todos os dias nas minhas missas eu tenho colocado essas intenções. Levo muito a sério isso. Tenho rezado, vou continuar rezando por você e pela sua família. Mas meus irmãos e irmãs, como é bom nós estarmos aqui nessa noite, você aqui, você em casa. Estamos vivendo as 9 semanas de oração pela restauração das famílias. E eu percebo que, de fato, como nós precisamos rezar pelas nossas famílias, como muitas vezes existem situações na nossa casa que nos roubam a paz, nos tiram o sono e verdadeiramente são um empecilho para que nós cresçamos, para que nós progridamos na vida, para que nós conquistemos a felicidade. Mais do que isso, muitas vezes a gente vive uma política na qual a gente prefere apagar o fogo depois que ele começa do que prevenir os focos de incêndio quando eles são visíveis. E principalmente na nossa vida de família, em família. Nós brasileiros, com todo respeito, mas com muita honestidade e sinceridade, nós infelizmente temos essa cultura do improviso, essa cultura do jeitinho. E nós percebemos isso na infraestrutura das nossas cidades, nós percebemos isso na administração pública, em tudo. Mas meu irmão e minha irmã, infelizmente, a maioria dos problemas que nós temos em família, que nós temos em casa ou num relacionamento, eles começam a partir da nossa ingerência e do nosso descuido nas pequenas coisas. Esses dias eu ouvi uma frase que chamou tanta atenção, me tocou tanto o coração. A frase que dizia: ninguém pode conquistar grandes sonhos se antes não mudar pequenas atitudes. Ninguém pode conquistar grandes sonhos se antes não muda pequenas atitudes. Às vezes eu e você estamos vendo focos de incêndio na nossa casa, no relacionamento com o esposo, com a esposa, ou ainda com o namorado, com o noivo, com a noiva. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós vamos abrindo certas portas em um relacionamento, é difícil depois fechar. Eu me recordo daquela frase bonita de Anne Frank, que encontrei lendo o seu diário. Anne Frank dizia que não existe amor sem admiração. Quando acabou a admiração e o respeito, o amor começa a ir pelo bueiro. Às vezes num relacionamento, lá no namoro, ao invés de conversar, você prefere já elevar a voz e atingir o outro e atacar o outro. Você está plantando vento e você vai colher tempestade, infelizmente. Como eu dizia a semana passada, quem eleva a voz é porque tem um argumento fraco, porque quem tem argumento não precisa gritar. O grito é para os fracos, é para aqueles que não pensam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já introduzindo essa homilia, introduzindo essa reflexão, quero dizer para você que a saúde e a felicidade do seu relacionamento familiar depende sobretudo de você. Depende sobretudo de mim, é lógico. Deus vai nos abençoar. Deus quer você feliz. Deus quer que você viva bem. Mas Deus te ama tanto que Ele não te criou como um fantoche. Ele te deu liberdade. E Ele te ensina, não cessa de me ensinar o que é o certo. Mas é preciso que nós o queiramos ouvir. Você ouviu na primeira leitura? Que situação complicada. Um profeta apareceu falando em nome de Deus aquilo que Deus não estava dizendo. E você vê como que é sério, como que o juízo vai ser severo para aqueles que usurpam, que roubam em nome de Deus. Esse profeta da primeira leitura, que não o Jeremias que falou mentiras, ele morreu por causa desse pecado que ele cometeu, de falar em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Mas Jeremias falava em nome de Deus. Contudo, o que a gente percebe foi que as pessoas não quiseram ouvir Jeremias. Elas quiseram ouvir o outro profeta, porque o outro profeta falava o que lhes era agradável. O verdadeiro profeta não é aquele que fala o que o povo quer ouvir, mas é aquele que fala o que o povo precisa ouvir. Precisa, mesmo que não agrade num primeiro momento.
A primeira leitura nos mostra isso. E nisso também se reflete a nossa vida em família. A verdadeira mãe sábia, o verdadeiro pai sábio, não é aquele que fala o que o filho quer ouvir, mas o que o filho precisa ouvir. Com carinho, é lógico, com caridade, com sabedoria, porque uma coisa certa dita da maneira errada se torna uma coisa errada. Imagina se eu fosse padre, chegasse em você querendo que você viesse para a igreja, se tornasse uma pessoa melhor, você falasse assim: ô estrupício, vem aqui rapaz, vem na missa, hein seu carudo, você está fazendo tudo errado. Eu ia convencer alguém? Não é, por mais que eu estivesse falando a verdade, não ia convencer ninguém. Sabedoria para colocar as palavras, mas tem que dizer o que a pessoa precisa ouvir. Às vezes, nossa família perece e se estraga porque a gente não exerce a profecia dentro de casa. A gente não fala o que as pessoas precisam ouvir. A gente fica com medo de conflito. Quem foge do conflito nunca amadurece na vida, nunca. Se você quer crescer, meu irmão, minha irmã, cata o touro pelo chifre e enfrente o que você precisa enfrentar. Para ontem. Porque senão a gente vai criando uma educação de um bombeiro descuidado, que só serve para apagar o fogo que já começou, mas que não elimina os possíveis focos de incêndio. Quantos filhos falam: ai, meu pai era tão bom. Eu falava: pai, vou sair, vou ficar até de madrugada na rua. Ele olhava para mim, não falava nada. Pai, eu vou ficar em casa. Ele não falava nada. Pai, tirei nota vermelha. Ele não falava nada. Ai, meu pai era tão legal. Tão legal não, isso é um poste. Revestido, um poste vestido, desculpa a expressão. Porque às vezes, desculpa a expressão e a sinceridade, o pai e a mãe preferem evitar conflito. Não, meu filho quer sair, eu vou deixar ele sair, porque não, ele vai ficar com raiva de mim. Antes ele ficar com raiva de você hoje e ser um homem e uma mulher dignos amanhã, do que não ficar com raiva de você hoje e deixar você com raiva a vida inteira. Então não tenha medo de corrigir, de falar o que precisa ser falado. Jeremias está nos ensinando o exercício da profecia. Quantas vezes a nossa família perece porque a gente não tem a coragem de dizer a verdade. Tem gente que chega em mim e fala assim: ai padre, meu marido, senhoras, esposas ou esposos, ai padre, a minha esposa tem esse defeito, ela não me dá atenção, ou meu marido não me dá atenção. Estou querendo conversar com ele, ele está lá assistindo futebol. A única coisa que ele fala é gol, a hora que sai. O resto ele não fala mais nada. E um palavrãozinho ou outro quando toma um gol, né? Ou quando o atacante chuta para fora. Ou quando tem um atacante que nenhum que teve uns tempos atrás aí, que atacante Cone, né? Sem nomes, por favor. Enfim, daquele palavrão, não fala nada comigo. A primeira pergunta que eu falo para essa esposa é a seguinte: você já conversou com ele? Conversar, olhar no olho, não ter medo do diálogo. Às vezes você quer que eu, padre, vou lá na sua casa, resolva o problema que você não tem coragem de resolver. Tem gente que às vezes fala: olha, a gente que é padre, por isso que eu digo que vocês têm que rezar pela gente e ter misericórdia da gente, porque tem gente que nem a mulher falou, né? Quero que meu neto seja padre porque ele não gosta de trabalhar. Que é isso, companheiro? Eu respirei fundo, contei até 3. A hora que eu vi que 3 não deu, eu estendi até 10. 10 não deu, eu contei até 10 em inglês. As pessoas não entendem, né? Mas às vezes, o padre lida com um problema 80% do seu dia, com situações difíceis. Como muitos padres já falaram, ninguém vem contar coisa boa para padre, raramente. E que bom, nós estamos aqui para isso mesmo. Deus nos deu esse dom para ajudar você a carregar os seus fardos, para ser presença de Deus na sua vida. E eu sou feliz por isso. Mas às vezes as pessoas chamam a gente, o padre para ir lá na sua casa. Ai padre, vem lá em casa, vem conversar com meu filhinho. Vou. Quem é o seu filho? Ah, meu filho é membro de uma organização criminosa, é traficante, saiu da cadeia agora, mas eu quero que você converse com ele e resolva todos os problemas. Eu já vou assim, ai, todas as orações que minha mãe me ensinou, eu já vou fazendo. Santo anjo do Senhor, de trás para frente, para trás. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Até o Espírito Santo fala: tá bom, já vou, já pediu. Mas você fica assim. Eu sei que os problemas são complexos, né? Eu não quero aqui dar resposta fácil e desconexa para problema complicado, né? Porque não tem resposta mágica para uma situação como essa da mãe que tem um filho na drogadição. Mas às vezes, eu estou dando um exemplo para dizer que às vezes você quer que o padre ou que alguém de fora vai lá e resolva, mas você não teve a coragem de sentar, olhar no olho e conversar.
e falar a verdade. Às vezes na sua empresa, às vezes no seu trabalho. Eu digo para você, você tem que ter a coragem de pagar o preço da verdade. Eu como padre muitas vezes lido com isso. É difícil você falar algo para alguém, uma verdade, corrigir com amor, com caridade. A pessoa vai virar o nariz para você, o queixo, o olho, a sobrancelha e tudo mais. Só que depois de pouco tempo essa pessoa vai te agradecer. Porque as pessoas valorizam de verdade, não é quem as adula não, mas é quem tem a coragem de lhes dizer a verdade no momento certo, lhes ensinar o caminho. Porque adular, qualquer trouxa adula. Dizer sim é muito fácil, gente. Dizer sim qualquer porteira diz. Mas para dizer não tem que amar. Dizer não é uma das maiores provas de amor. Isso que Jeremias nos ensina. E Jeremias nos ensina a buscar a vontade de Deus em tudo. E a não brincar com o desígnio de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos refletindo, subir aqui um pouquinho, também sobre esse evangelho belíssimo. Algumas liturgias trouxeram para hoje o evangelho da multiplicação dos pães, mas como nós estamos no ano A, e esse evangelho foi lido ontem, então o evangelho de hoje, proposto pelo missal, é o evangelho de Jesus andando sobre as águas. Eu acho tão interessante esse evangelho, e eu acho que Pedro, ou ele era muito corajoso, ou ele era meio doido. Porque de repente viu lá no meio da madrugada aquele vento agitado, aquela água quase entrando dentro do barco, o barco quase afundando. Aí aparece um cara andando no meio da água, todo mundo grita, é um fantasma, imagina a cena. Aí de repente Jesus fala, deixa de ser besta, rapaz, sou eu. Aí Pedro já fala, eu quero ir andando sobre as águas também. Ou ele é muito corajoso ou é meio doido, porque tem gente que fala sem pensar, né? Meio impulsivo. Para que veja, está lá no meio da água. E saiu andando sobre as águas, e afundou porque sentiu o medo do vento. Gente, quanto ensinamento a gente não pode tirar dessa passagem, desse evangelho. Você que está aqui, você que vive em família, você sabe que na sua vida, muitas vezes os ventos são contrários. O versículo 27 do evangelho diz, a barca começou a se movimentar porque o vento era contrário. Quantos ventos contrários não existem, filho? Filha, na sua vida, na vida da sua família, você sabe melhor que eu. Quantas turbulências a gente passa, quantos desencontros. E mais uma vez eu digo, a gente tem que se preparar, não só para as coisas fáceis, mas também para coisas difíceis. Eu admiro os padres, os pregadores que falam sobre o milagre, mas eu admiro muito mais aqueles que, ao invés de só falar sobre o milagre, ensinam o povo a lidar com a cruz. Eu admiro muito mais, porque falar do milagre é fácil, é muito fácil. E se a gente prega só de milagre, o dia que tiver uma pessoa que não alcançar o milagre que ela queria, ela vai perder a fé? Meu irmão, minha irmã, mesmo na ausência do milagre, Deus está com você, comigo. Mesmo na cruz que você e eu carregamos, às vezes nas coisas que não acontecem do jeito que a gente queria, mas Deus sempre pode abrir uma brecha de luz, mesmo na escuridão. Ele sempre pode fazer a ressurreição acontecer, mesmo diante da morte, da cruz que pesa sobre você e sua família. É preciso confiar e dar um passo de cada vez, sem querer solução mágica. O que mais estraga os rumos do crescimento da nossa família é o imediatismo que nos faz buscar soluções mágicas, soluções paliativas. É preciso dar um passo de cada vez. Jesus está dizendo, olha, o barco da sua vida, da sua família vai ser sim, em alguns momentos atormentados pelo vento. Isso é humano, não é que Deus quer castigar eu e você, isso é humano. As dificuldades, como dizia o escritor inglês C.S. Lewis, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Jesus está dizendo, olha, o vento vai bater, mas confie em mim. O que Jesus disse no versículo 28? Coragem, não tenhais medo, sou eu. É o que ele está dizendo para você. Você que está aqui vivendo lutas na sua família, você que está vivendo lutas no seu namoro, no seu trabalho, no seu noivado, ou diante do término do seu namoro, diante do término do seu casamento, você que está vivendo lutas em virtude de uma traição, de um desemprego, de uma doença, de uma depressão, eu não sei. Jesus está dizendo coragem, não tenha medo, sou eu. Jesus está nos pedindo a confiança, mas não é uma confiança qualquer, gente. Tem gente que confunde confiança em Deus, confiança na divina providência com irresponsabilidade. Confiança não é irresponsabilidade. Hoje nós estamos refletindo também sobre a vida financeira, a administração financeira na família. E Jesus está pedindo para você confiar nele, até mesmo na sua vida financeira, mas não uma confiança
apática, letárgica, acomodada. Não, uma confiança que tem coragem, mas que não é irresponsável. Até mesmo no exercício da vida financeira, a gente precisa aprender a confiar em Deus. E mais do que isso, a gente precisa aprender a colocar Deus no centro. A Evangelii Gaudium, a exortação apostólica do Papa Francisco, nos números 54 e 55, ela diz que a gente precisa dizer não a uma idolatria do dinheiro. A uma idolatria do dinheiro, ou seja, não a uma ética que nos faça colocar o dinheiro acima de todas as coisas. O Papa Francisco disse nesses números 54 e 55 do Evangelii Gaudium, que infelizmente, o ser humano na ação financeira global atualmente, ele não vem em primeiro plano. O ser humano não é servido pelo dinheiro, mas se tornou um escravo do dinheiro. E como dizia o filósofo inglês Francis Bacon, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. É um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Se você souber usar o dinheiro, ele vai ser ótimo e vai te possibilitar muitas coisas boas. Você pode até fazer muito bem com ele, mas se você se deixar usar pelo dinheiro, a sua vida, você vai colocar em risco a sua vida e a sua felicidade. Porque infelizmente, o dinheiro é como se fosse um vício. A pessoa que se deixa dominar pelo apego excessivo ao dinheiro e pela busca insaciável dos bens, ela nunca vai estar saciada. E vai colocar o dinheiro no centro da vida dela. O Papa Francisco, nesse número da Evangelii Gaudium, eu vou até ler no literal, eu estou aqui com a exortação. O Papa Francisco disse algo que chamou muito a minha atenção. Ele está falando da nova idolatria do dinheiro. E o Papa disse, uma das causas dessa situação está na relação que nós atualmente estabelecemos com o dinheiro, porque nós aceitamos muito pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que no fundo, que na sua origem há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. Ou seja, na economia, na vida econômica, o homem se tornou uma consequência e não o objeto principal. O principal, e o Papa Francisco continua falando, que se sai no jornal que 5 moradores de rua morreram de frio na madrugada, não causa tanto espanto. Mas se sai no jornal que a bolsa de valores caiu 2 pontos, todo mundo fica agitado. Os investidores ficam agitados. Ou seja, o ser humano está em que plano? E eu achei tão interessante que a gente precisa aprender mesmo, irmãos e irmãs, a buscar uma sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro e de bens, né? É difícil você viver sem dinheiro. Como eu vi esses dias, uma frase engraçada no para-barro de um caminhão, dizia assim, dinheiro não traz felicidade, reticências. E na linha de baixo, doe o seu para mim e seja feliz. Falei, esse caminhoneiro estava inspirado. Dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu que eu fico feliz. É lógico, a gente precisa de dinheiro. Você que é pai, mãe, todos nós precisamos. Mas você tem que usar o dinheiro, não ele usar você. Você tem que viver para Deus e não para o dinheiro. E aqui entra, gente, o ponto principal. A gente precisa buscar em Deus, na oração, escutando a palavra de Deus, sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque não tem como viver sem ele. Eu peguei uma frase, esses dias eu estava lendo um artigo, e peguei uma frase, 2 frases que eu achei muito interessante sobre a administração. A primeira é de Aristóteles, o grande filósofo grego, que dizia, as pessoas atualmente dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre, e entre aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. As pessoas se dividem entre aquelas que poupam como se fosse viver para sempre, não posso gastar. O cara não viaja, não troca de carro, estou com a poupança cheia, mas andando lá com um carro, tabajara, não é? E aquelas que gastam, não, eu vou morrer mesmo um dia. Pô, mas
pode ser que você dure mais uns 10 aninhos aí, né? Vamos gastar menos. Tira o pé do freio. E outra frase muito bonita de Arthur Schopenhauer, que dizia que a felicidade depende muito mais daquilo que a gente tem na cabeça do que daquilo que a gente tem no bolso. Felicidade depende muito mais de sabedoria do que posse. Porque posse sem sabedoria, ao invés de se tornar um bem, se torna um mal. Quantas pessoas que eram pobres ficaram ricas, começou a brigar com a família inteira, briga por causa de herança, ou se apega àquele dinheiro, não faz bem para ninguém. A gente precisa buscar em Deus sabedoria para usar aquilo que Deus nos deu para o bem. E por que eu estou trazendo isso na reflexão das famílias? Porque eu estava estudando uma pesquisa que chamou muita atenção. Uma associação nos Estados Unidos, que equivale à Ordem dos Advogados aqui no Brasil, a OAB, ela fez uma pesquisa e concluiu com estatística, ela tem estatísticas segundo as quais 89% dos divórcios originaram-se em brigas e acusações ligadas ao dinheiro. Até mesmo na vida do casal, é preciso ter sabedoria para administrar o dinheiro, porque às vezes a esposa veio de uma família gastadeira e o esposo veio daquela família. O cara atravessa o Oceano Atlântico com um sorrisal na mão e não dissolve. E até nisso é preciso ter diálogo. Essa pesquisa, olha, uma pesquisa secular, não é religiosa, dizendo 89%. Outras fontes, outros pesquisadores, psicólogos, estimaram que 75% do número dos divórcios, 75% dos divórcios acontecidos ali nos Estados Unidos eram resultantes do conflito sobre as finanças. E nessa pesquisa, eles deram algumas dicas para cuidar bem das finanças em família. A primeira dica que eles deram, para que duas pessoas, no caso o casal, não é? Trabalhem juntas e para que o seu casamento dê certo, primeira dica, elas precisam criar um orçamento cuidadosamente planejado, tanto pelo homem quanto pela mulher. Esses especialistas diziam da importância do homem e a mulher dialogarem ali sobre a gestão financeira e chegarem a um consenso. Primeira dica, diálogo e consenso no orçamento. Segunda dica, definir os gastos de cada mês com antecedência. Às vezes nós vivemos no 880. Ai, padre, eu não gosto de ser preso, de viver programado. Aí solta tudo uma vez, fica devendo. Nem lá e nem cá, nem norte nem sul. Como dizia Aristóteles, virtus in medium, a virtude é o meio, o melhor é a metade, o equilíbrio. Terceira dica, reservem alguma quantia para imprevistos. É interessante que o pesquisador aqui, ele disse assim, diante do imprevisto, é muito melhor você ter uma reserva do que um carnê, reticências, e colocou uma risadinha. E é por aí, né? Às vezes a gente reclama tanto, ai padre, eu estou sofrendo, não tem dinheiro, estou devendo. Muitas vezes você está sofrendo, não tem dinheiro, está devendo, por causa de falta de sabedoria. Porque sai fazendo conta para tudo quanto é lado. Pode ver o cartão de crédito. Cartão de crédito. Tem que criar uma casa de recuperação de pessoas que são viciadas em droga, em álcool, e também viciadas no gastar, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que dizia, ai padre, eu fico ansiosa, padre, eu tenho que gastar. Eu falei, coitada. Ela, ai padre, obrigado, viu, pela sua compaixão. Coitado do seu marido, não é de você não. Ela, padre. Quarta dica, guardem parte do que receberem, mesmo que comecem poupando em torno de 5% da renda. Esse hábito proporciona segurança a longo prazo e solidifica a possibilidade de alguns sonhos. Quinta dica, façam metas juntos, que sejam equilibradas para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher. Nem metas fáceis demais e nem difíceis demais. Projetem-se para vários meses ou anos à frente e trabalhem na concretização desses sonhos, de comprar uma casa, comprar uma coisa que vocês queiram juntos. Sejam econômicos. Sexta dica, resistam ao impulso de comprar tudo que tem vontade ou condições. Comparem preços. Sexta dica desses estudiosos, evitem fazer compras muito parceladas. São especialistas. Essas dívidas assumidas a longo prazo parecem tentadoras, mas pode ser perigoso, aliás, contar com o dinheiro que você ainda não recebeu e comprometer muito a sua renda, pois ninguém pode prever o futuro. Sétima dica, vivemos em uma sociedade em que se deleita em ostentar, vivendo acima do que realmente possui.
Não caia na armadilha da ostentação. Seja simples. Não crie necessidades não necessárias. 7ª e última dica: cada vez que sentarem juntos para conversar sobre o orçamento, que seja com mansidão. Ou seja, sem voadora, sem fratura no osso do cônjuge, mas com diálogo, com respeito, sem elevar a voz. Tudo isso é importante, gente, para a gente viver bem em família, com sabedoria, sabendo dialogar e dizer a verdade, como nos ensinou Jeremias, e sabendo gerir os nossos recursos com sabedoria. A sabedoria, no meu ponto de vista, consiste em entender e definir o que é de fato essencial e o que é supérfluo. Vamos ficar em pé? Nós preparamos uma música aqui, aproveitando a vinda da Fátima Souza hoje, também a presença do Orlando. É uma música muito bonita, que desde o início das nossas 9 semanas de oração, eu tenho vontade de cantar, pedir para que cante essa música. Uma música muito bonita. E eu quero que você, se você estiver com um esposo, com a esposa, ou com um amigo, com uma amiga, quero que você viva de maneira muito singular, muito ímpar esse momento. Escute a letra dessa canção, eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração, e quero que você escute. Essa música fala sobre família, é lógico. Na homilia o padre refletiu sobre várias coisas a partir do tema de hoje, mas essa música fala de maneira geral, sobre a vida familiar, sobre o valor que nós devemos dar para a família. Escute essa canção nesse primeiro momento, deixa Deus falar ao seu coração. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Escuta isso. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que o desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, Ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, mas não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado
Erga os seus braços agora. Erga os seus braços. E repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me um coração semelhante ao teu, dá-me um coração semelhante ao teu, para que eu ame a minha família, para que eu ame a minha família, para que eu saiba dizer a verdade para que eu saiba dizer a verdade com caridade. com caridade. Dai-me, Senhor, um amor Dai-me, Senhor, um amor profundo profundo que me faça capaz de perdoar que me faça capaz de perdoar e de superar as diferenças. e de superar as diferenças. E sobretudo, Senhor, E sobretudo, Senhor, derrama sobre mim derrama sobre a mim unção do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, dando-me sabedoria dando-me sabedoria para eu bem administrar para eu bem administrar todas as coisas na minha família, todas as coisas da minha família, sobretudo a vida financeira. sobretudo a vida financeira. Dai-me sabedoria Dá-me sabedoria para eu saber priorizar para eu saber priorizar aquilo que é essencial. aquilo que é essencial. Amém.